Olá, sejam bem-vindos ao 13º episódio de Voz da Resistência. Eu sou o Max. Eu sou a Flávia, faço parte do projeto Damas Literárias. E hoje a gente tá com o Thiago Marino, vai falar sobre a sua obra Amor Fácil. Thiago, se apresenta um pouco mais pra nós. Bom, primeiro, quero dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês. Já tive a chance de conversar na roda, sobre o livro. E meu nome, Thiago. Amor Fácil é meu primeiro romance aí. Já escrevo há algum tempo, Além de ter publicado o livro, eu também sou professor, trabalho na área jurídica. Enfim, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Então, Thiago, a gente separou umas perguntas para você. Se sinta à vontade, entendeu? Estamos aqui numa conversa de boa, tá? Eu queria começar, assim... como que você começou a pensar na escrita, assim? Se você... se foi algo natural, se você teve alguma inspiração, assim, uma referência e tal? Olha, desde que eu era bem novo, eu já lia bastante, Eu comecei a lendo fantasia, eu gostava muito de Senhor dos Anéis, e foi o que me levou, assim, para a literatura. Sempre, ao mesmo tempo que eu estava lendo, eu procurava escrever. No começo eram histórias bem simples, até fanfics, acho que eu comentei com vocês, na época da escola, e com o passar do tempo eu criei essa mania de sempre escrever sobre o que eu sinto, o que eu penso, como uma forma ali de, enfim, elaborar melhor, as minhas vivências. Então foi algo bem natural mesmo, mas posso dizer que desde sempre, eu tive esse interesse. E durante esse processo, você chegou a fazer alguma oficina de escrita? Se você ainda faz? Olha, eu confesso para vocês que eu me considero aí um novato, na área. Essa foi a primeira vez que eu tive coragem de enviar para uma editora, e aí quando eu tive um retorno positivo, eu até fiquei em dúvida se eu queria mesmo publicar, porque eu sempre fui muito inseguro e até muito exigente assim, com o que eu escrevia, ainda sem pensar na possibilidade de publicar. Mais recentemente, depois de ter publicado e de ter pensado nessa possibilidade de publicar outras coisas, aí eu tenho buscado também me preparar melhor, conhecer aí técnicas e maneiras mais abrangentes de construir personagens, construir narrativas, Então, a última oficina que eu participei foi uma do Febrário, lá da Amor, que vocês conhecem, que foi bem, bem interessante, Mas, reitero aí, eu me considero um super novato, E como que é transitar entre essa escrita mais técnica e a literária, mais fluida? Então, esse é um ponto que, para mim, foi um pouco difícil, porque eu já tenho, no meu trabalho, e na docência também, essa mania, o costume ali de falar de uma forma mais técnica, mais formal. Até durante a faculdade eu fui monitor de linguagem jurídica, então eu sempre tive esse pé ali no tecnicismo jurídico. Então, quando eu fui pegar, a primeira vez que eu pensei, vou tentar submeter para Urutau, e aí eu peguei o manuscrito ali que eu tinha, eu fui desde a primeira página ali, riscando e alterando coisas que eu achei que ficaram muito forçadas, em razão justamente de a minha escrita ter essa perspectiva mais voltada para o técnico, para o acadêmico. Então, essa diferença de discursos, para mim, foi bem desafiadora. Você falou que lia muita fantasia e tal, e que você até participou de oficina, mas assim, eu queria saber se você tem alguma referência literária que você utilizou, assim, para experimentação de outras formas de relacionamento que é apresentado no seu livro. Certo. Olha, em relação ao tema do livro propriamente dito, alguém que contribuiu muito, nunca tive a oportunidade de agradecê-la pessoalmente, mas foi a Geni Nunes, que é uma autora indígena que vem trabalhado tanto no plano acadêmico, quanto também aí no plano de divulgação, de pensamento e tudo mais, diferentes formas de amar. Então, especialmente formas de amar que não sejam condicionadas ali àquela lógica monogâmica, heteronormativa. Então,
nesse sentido, eu acho que o que mais contribuiu, né, para essa minha percepção que eu reproduzi ali no livro, que também, né, trago em mim, parte ali do que eu pude conhecer a partir da obra da Geni. Em relação a referências literárias, aí eu tenho várias, né? Até no campo aí LGBT, que é a proposta, né, de vocês aí do Arco, eu gosto muito do Caio Fernando Abreu, óbvio, né? Mas também leio autores contemporâneos, brasileiros, estrangeiros. Eu gosto muito do Estênio Gardel, né? Do Tobias Carvalho também, que é um autor brasileiro novo, que já escreveu inclusive sobre amores livres, né? Gosto muito do Ocean Vuong também, gosto do Edouard Louis, e aí, sem ser, né, na temática LGBT, acho que tem grandes autores aí também que servem de inspiração, não só no Amor Fácil, mas nos meus escritos como um todo, né? Então, Annie Ernaux, sou um fã dela, já falei para vocês na roda, né? Didier Eribon também, que é um autor francês, e, no geral, literatura brasileira contemporânea. Então, eu leio bastante a Mariana Salomão Carrara, que a gente estava conversando aqui, né? Giovanna Madalosso é uma das minhas favoritas também, aí da contemporaneidade, né? Gosto muito também da Natalia Timmerman, gosto da Aline Bay. No campo estrangeiro aí eu posso falar da Sally Rooney, que eu gosto da Rosa Monteiro. Acho que todos esses autores de alguma forma contribuíram, né, e contribuem para aquilo que eu escrevo. Uou, caramba, que boa Grandes resposta. referências. Grandes referências, caramba. Assim, você listou essas referências e tal, mas você já se perguntou se elas tiveram algumas primeiras versões dos textos delas? É isso que eu vou perguntar pra você. Tem alguma outras versões do seu texto, do seu livro? Tem, sim, que foram felizmente descartadas. Você falou que você riscou bastante coisa, né? Sim. Acho que, né, se eu for contar aí, depois que eu decidi submeter as diferentes edições ali, mais de 10, com certeza. Mas, assim, obviamente, né, cada edição com uma modificação ali, às vezes pontual, né, a partir do que eu conversava com os meus amigos, a partir do que eu mesmo via ali, criticava no que eu escrevia. Então, com certeza foi algo que teve, né, muita mudança aí ao longo do trajeto, né? E, no geral, tudo que eu escrevo também costuma ter várias edições, porque eu sou bastante inseguro, né, já falei, mas também rigoroso, assim, não no sentido da técnica, porque, como eu falei para vocês, né, eu não sou lá um especialista, foi algo realmente orgânico, natural, mas no sentido de eu gostar daquilo, sabe? Às vezes eu pego para reler, e hoje em dia eu também já modificaria muitas coisas. Então, acho relendo o próprio livro. Sim. Assim, eu gostaria de perguntar sobre essa experimentação estética que você tem no seu livro, né? Como foi você mudou ao longo do tempo com as versões e tal, os narradores, porque cada parte do livro tem um narrador, né, certo? Teve alguma coisa assim que você mudou e tal? Sim, a princípio, né, um exemplo aí. A princípio, são 3 capítulos, né, divididos ali em subcapítulos, mas são 3 partes que envolvem 3 personagens, né? O Miguel, o Pablo e o Caio. E no começo de cada capítulo, a princípio, eu não identificava para o leitor quem seria o narrador, né? Como acabou saindo na versão aí final. Então esse é um aspecto, eu queria que o próprio leitor ali, quando começasse a ler a parte, fosse percebendo de forma gradual que era um outro personagem, né? Mas depois, por uma questão aí de evitar também confusão, conversando com alguns amigos que me deram devolutivas, eu acabei mudando, tá? Mas vários outros pontos também, a princípio, quando eu tinha escrito, né, a versão inicial, que era mais um desabafo meu, né, a primeira parte ali, era escrito em terceira pessoa, né? Então, depois eu falei, não, eu quero falar isso de uma forma direta ali, a partir do que eu tô vendo, sentindo e do que eu quero transmitir. Então, também teve essa mudança aí em relação à perspectiva do narrador.
né? E essas mudanças vieram, você comentou que você conversou com os amigos, vieram depois da edição, ou você mesmo falou assim, não, vou mudar isso por motivos? Olha, a maior parte das mudanças foi depois que eu recebi a devolutiva da Urutau, e aí a gente passa por um processo ali de revisão, edição, né? Tem algumas sugestões, alguns apontamentos ali da editora, e aí nesse processo, a partir dessa devolutiva que a Urutau me deu, é que eu fui conversando com os meus amigos, né? E também refletindo sozinho, para de alguma forma aprimorar ou traduzir melhor aquilo que eu queria expressar, né? E já entrando nessa parte da edição, o que veio depois, o que veio antes, uma parte que eu achei muito interessante foi dos e-mails, que mostra essa troca de conversa entre o Miguel, o Pablo, enfim. Veio depois, veio antes, como que foi esse processo de colocar esse outro texto dentro do livro? Olha, essa parte, ela foi já quando eu pensei ali que eu queria transmitir, né, esses diálogos entre eles. A princípio eu tinha pensado, talvez seja interessante mensagens instantâneas, né, pensar ali em uma conversa a partir, sei lá, de um aplicativo de mensagem instantânea, mas ao mesmo tempo eu queria que o contato deles fosse menos direto e mais gradual, no sentido de eles conversarem, né, e transmitirem um para o outro ali situações do dia a dia, mas de uma forma que eles pudessem construir todo um discurso e enviar, né? Não sei forma menos cotidiana. Isso, exatamente. E também por uma questão de realmente consolidar ali melhor o discurso que eu, aos poucos, né, fui atribuindo a cada um dos personagens, né? E essa questão, você falou que você tem trabalhado nessa parte mais jurídica, formado em direito. Como que ter essa parte mais jurídica e essa parte literária? Você acha que um influencia no outro? Como que é conciliar o Thiago escritor e o Thiago direito? Olha, eu acho que além de ter sido um desafio, porque, como eu te falei, né, a princípio eu estava acostumado a escrever artigo científico, a escrever parecer, né, manifestação judicial. Então a gente tem alguns vícios e algumas tendências ali na escrita. Até a lógica, a sequência de ideias é algo que é muito rígido e pré-estabelecido. E para sair disso e transitar ali por uma outra forma de discurso, né, foi difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, o fato de eu escrever muito no meu trabalho e de escrever muito no campo acadêmico também, gera uma facilidade ali, você se sente menos inibido para transmitir as suas ideias no papel, né? Então, com certeza, isso foi positivo, mas assim, eu, às vezes, né, leio o que eu escrevo e eu confesso, né, que eu não gostaria de ter esse meu background aí no campo jurídico, porque isso me incomoda achar, né, que eu estou sempre escrevendo de uma forma muito rígida, sabe? Uma forma muito formal, uma forma muito técnica. Às vezes, esse tipo de proposta, né, de discurso, não é a que eu tenho a intenção de transmitir, mas inevitavelmente acaba aparecendo ali, sabe? Foi uma escrita mais livre, você poder escrever um livro que, tipo assim, não tinha, de acordo com o artigo tal. Sim, com certeza, e eu acho que por isso que eu sempre gostei, né, da literatura. Eu gosto dessa liberdade incondicionada, né, de você escrever da forma que você entende que vai capturar melhor o interesse, né, do leitor, ou também a forma, a partir de uma estética que você quer transmitir, né, a partir de uma reflexão que você quer provocar, e toda a construção dos personagens também é algo que te dá uma abrangência muito grande, né? Você pensar que tipo de música o meu personagem gosta de ouvir, o que ele está lendo, o que ele conversa com as outras pessoas, né? E cada uma dessas escolhas que a gente faz, pelo menos, né, para mim, eu gosto muito desse processo da construção dos personagens, já entrando nesse assunto, eu gosto de construir e pensar na essência daquele personagem, né? Aí, a partir disso, eu me coloco, né, naquele lugar e penso,
Se eu tivesse essa perspectiva, se eu tivesse esse histórico, se eu tivesse essa trajetória desse personagem, né, qual seria a minha atitude perante esse acontecimento, né? Qual seria os referenciais musicais, literários dessa pessoa, né? E isso é legal até porque isso pode ser problematizado, é claro, né? Mas a gente se coloca numa posição quase que divina, a gente cria pessoas, né? Cria histórias aí de uma forma muito livre e orgânica, né? Pois é, você falou aí do seu processo de criação e tal. E você falou também que você primeiro começou escrevendo desabafos, né? Que esse livro basicamente é um grande desabafo. Queria saber como que você conseguiu materializar esse desabafo em um livro. Porque, assim, é uma história muito complexa, mas é uma história muito boa, assim. Como que você conseguiu fazer essa ficção, assim? Ó, o começo, que é a parte do Miguel, surgiu realmente a partir de uma escrita totalmente livre ali, em que eu estava realmente expondo uma vivência, óbvio, a gente expõe no texto, mas conforme a gente vai escrevendo, a gente vai criando hipóteses, possibilidades de futuro ou não, né? E você vai introduzindo a ficção ali, né? Então, é algo natural. Mas você escrever sobre uma vivência, né, ou sobre um sentimento, ainda que você transmita esses sentimentos e essas perspectivas a partir de outros acontecimentos ali no livro, eu acho que é um ponto bastante interessante, né? Então, esse aspecto, enfim, eu acho bastante interessante da escrita. Cara, você falou também do processo de criação dos seus personagens. Você perguntou, assim, para os seus próprios personagens, os que eles escutariam, o que eles leriam. Eu queria saber se outras formas de arte inspiraram você a construir eles ou construir o livro. Com certeza. Música, muita música, eu escuto, né, muita música diferente. Filme, séries, outros livros, né, tudo isso de alguma forma contribui para, seja no momento ali que você está pensando na construção do personagem, seja na própria narrativa ali dos fatos que você pensou, né? Então, tem alguns referenciais aí de livros, alguns desses autores que eu mencionei, Tobias Carvalho mesmo, Stênio Gardel, Baldwin, não lembro se eu tinha citado, são autores que foram aí, por eu já ter lido e ter gostado, né, eles de alguma forma passam a fazer parte da minha voz, sabe? Eu sinto algo nesse sentido, principalmente a partir de autores como a Rosa Monteiro, que é alguém que coloca ali a partir de uma narrativa, né, de uma história, ou às vezes a partir de reflexões pessoais, críticas políticas e pessoais da própria autora, ela vai transmitindo a visão de mundo dela, né? E eu gosto muito dessa transmissão, né? Porque, de alguma forma, ainda que os fatos ali que constituem a parte principal do livro, né, não tenham ali, não representem um manifesto do que eu penso sobre a vida, mas pequenas partes, pequenos diálogos, pequenas referências ali, descrições, de alguma forma reproduzem quem eu sou, sabe? Então, acho que esse também é um ponto que dá para destacar. E como nasceram esses personagens, assim? Como que você criou eles simultaneamente, assim? Como que foi criar esses personagens? Olha, os dois primeiros personagens, né, o Miguel e o Pablo, eles apareceram de forma orgânica, porque, como eu falei, né, para vocês, o começo do livro foi realmente um desabafo. Então, o Miguel ali, a forma como ele pensa, como ele age, né, algumas dificuldades dele em compartilhar intimidades e, enfim, não a própria abordagem dele, que é uma abordagem mais racional, objetiva, eu acho que ele é um personagem que reproduz muito quem eu sou,
sabe? Então, o Miguel em si, eu tive essa facilidade porque foi bem orgânico mesmo. O Pablo é um personagem aí controverso até, alguns amigos que leram, né, trouxeram algumas críticas, algumas percepções bem negativas sobre ele, mas ele também surgiu de forma orgânica a partir de uma vivência que eu tive, né? Obviamente, reitero aquilo que eu falei para vocês, uma parte do que é o Pablo, eu posso dizer, né, foi inspirada em uma pessoa, em uma situação, uma vivência que eu tive. Mas isso é o começo, é o nascimento dele enquanto personagem. Porque conforme você vai escrevendo, né, desenvolvendo ali as ideias, ele cria vida própria. Então, a partir desse desabafo, eu comecei a pensar, né, em possibilidades e em situações ali fictícias que reproduziriam o que eu queria, né, ou o que eu temia em relação a essa pessoa que inspirou, né, o personagem. Então, e por fim, né, o Caio, que foi o mais desafiador para mim, realmente surgiu nesse planejamento, né? Eu achei que era preciso, em razão da forma como eu estava contando, em razão até da estética, né, que vocês mencionaram aí, da diferenciação de personagens e perspectivas, eu achei que era importante que o Caio tivesse o momento dele, a voz dele ali também, né? Embora no começo ele não tivesse sido concebido para ser um protagonista, ele também, no decorrer da história, foi ganhando mais a minha própria atenção e meu próprio interesse, sabe? Então foi algo nesse sentido. Eu achei que todos esses fatores fizeram... É um livro que te abraça, é um livro que você tá dentro da história. Tanto as referências literárias que você trouxe, por exemplo, do Se Deus Chamar, Eu Não Vou. E eu queria ler o trecho da página 12, que fala um pouquinho sobre Campo Grande, que a história se passa aqui. A página 12 começa assim. O boteco na Rua 14 se escondia entre prédios comerciais antigos, com uma fachada que era mais uma promessa de ruína do que um acolhimento. E a minha pergunta é como que trazer algo tão familiar, porque Campo Grande é um ponto muito importante da história, por algumas coisas acontecerem realmente em Campo Grande, alguns pontos chaves da história. Como que foi trazer todos esses assuntos que você trata no livro, como foi trazer para um ambiente assim, que torna importante tudo que você fala? Acho que o fato de se passar em Campo Grande foi realmente natural, foi uma consequência de o livro começar como um desabafo, né? Então, eu não tinha, né, pensado onde vai ser, onde pode ser. Para mim, era uma consequência ali necessária que fosse em Campo Grande, que é onde eu vejo cenas e conheço pessoas e tenho diálogos que interferiram ali, influenciaram na minha escrita. E, obviamente, né, a gente, enquanto pessoas aí do Mato Grosso do Sul, né, que não está inserido ali num circuito hegemônico, né, do Sudeste e Sul, a gente tem uma vontade, acho que é natural, né, de todos nós aqui, eu vejo outros autores da região que têm essa vontade de enaltecer a nossa terra, e enaltecer não só aquela versão, né, romantizada do Pantanal, mas enaltecer também os fatos ali do dia a dia, né, no campo urbano, né, no campo suburbano até, sabe? Então, a decisão de passar a história aqui, ela foi natural, mas, obviamente, eu tinha essa pretensão de alguma forma, enaltecer o lugar em que eu moro e os lugares em que eu frequento. Então, por exemplo, eu menciono a 14, né, que é um ambiente que eu costumo frequentar para fins de lazer. Eu menciono o Parque dos Ipês, né? Eu menciono o Parque das Nações, desculpa, dos Ipês é em Ponta Porã, em A Terra, que eu sou do interior, né? O Parque das Nações, outros lugares, assim, por exemplo, o meu bairro, eu moro no Tiradentes, que é um bairro que tem muita diferença, diversidade, pluralidade de pessoas,
também, de alguma forma, repercutiram ali quando eu estava relatando, né, onde os personagens estavam. Então, foram elementos assim, eu estava escrevendo, eu via algo, me impressionava com algo, chamava a minha atenção, eu pensava, pô, vou deixar isso já registrado, porque eu quero descrever, eu quero utilizar esse elemento em algum momento, sabe? Aí foi muito importante. Pra mim, mudou a minha leitura, ver que passava, Sim. principalmente quando fala da amor. Eu vi assim, ele tá no amor, eu achei muito legal, porque é uma livraria que eu amo também. Sim, Aí foi foi- até uma homenagem, porque eu adoro amor, né? Até quando eu fiz o lançamento do livro lá, e eu Incrível. até, assim que eu mandei pra Bianca, eu falei pra ela, né, ó, na página tal aí, eu até mencionei a amor, aí ela deu risada, né? Então, é porque realmente eu tinha essa vontade de traduzir para aqueles personagens a realidade que eu presencio e assisto todo dia, sabe? Muito legal. Caramba, muito interessante. E, assim, você escreveu muito o que nós escritores, que eu também escrevo e tal, o que a gente passa, né, que a gente vê, tudo é um possível cenário. Isso é muito interessante. Eu adorei que você conseguiu colocar isso na sua história, que isso traz um lugar de casa no coração, entende? Isso é muito lindo. Mas agora é quente, tá? Ah, Agora é quente. Se prepara. Ó, você está trabalhando em um novo texto? Porque nós estamos muito ansiosos. O seu texto é muito bom, o seu livro é muito bom. A gente quer saber se você tem mais, se você está planejando mais. Que a resposta já é assim. sim. Então, eu já tenho muita coisa que eu acumulo desde a minha adolescência. Algumas dessas coisas são materiais perdidos. Eu tenho certeza que eu não vou querer resgatar. Nunca mais vai mexer. Até porque muitas das coisas, às vezes, eu pego pra ler e eu falo, nossa, que mico. eu ter escrito Eu escrevi isso. Porque a gente vai, né, conforme vai amadurecendo e também conhecendo as nossas referências, a gente vai mudando o nosso estilo, né, a nossa escrita. Então, mas eu tenho muita coisa ali guardada. E eu venho resgatando, desde que eu peguei o Amor Fácil e aí teve esse interesse da Urutau, eu pensei, pô, vou tentar, né, ali ver o que eu tenho já produzido, e tenho, obviamente, também alguns planejamentos aí, especialmente de conto e de ensaio, que eu tenho tentado, né, ter uma aproximação também. Então, posso, né, dizer, não sei quando, porque no momento eu também estou bastante sobrecarregado com alguns projetos aí acadêmicos, mas como eu escrevo, né, posso dizer que pelo menos uma vez na semana, assim, especialmente final de semana, eu pego para escrever algo que não seja profissional. E aí, nesses momentos, eu, vez ou outra, acabo resgatando ou aperfeiçoando ou planejando, né, novos escritos aí. Então, já adianto, né, que pode acontecer. Não sei dizer realmente quando, mas tenho sim algumas coisas já encaminhadas. Já tô ansiosa. Eu tô muito ansiosa. E eu tô ansioso para conhecer o que vocês andam escrevendo também, Ai. viu? Quem sabe um Assunto dia, né? delicado. Delicado. Você acha que você perdeu um pouco mais o medo do quando você lançou isso e falou assim, ai, ufa, deu certo. Agora eu consigo desenvolver melhor. Não. Eu acho que publicar um livro não profissional para mim foi bem desafiador, porque primeiro eu estou revelando uma parte de mim que acho muitas pessoas não conhecem, né? Meu pai, né? Um colega de trabalho, então gera esse desconforto, né? Pensar, pô, eles vão me olhar de outra forma, né? Vão me olhar defendendo algo talvez que para eles seja né? Ou insinuando algo, ou trazendo uma referência que seja, né, mais subversiva. Em vários momentos eu ficava pensando, o que o meu chefe vai pensar se ele pegar para ler esse livro? Tiago, o que é isso? Era esse o meu temor, assim. Então, quando eu decidi confirmar para a Urutau que eu, né, teria esse interesse ali, a princípio eu me senti mal. Eu não me senti satisfeito, animado, nem nada do tipo. Eu tive um momento ali de medo,
expor as minhas ideias. Eu acho que para nós que escrevemos, é um passo grande você ter a coragem de expor o que você escreveu. Por questões de insegurança, mas também por questões de receio de ser mal interpretado, ou também, né, não ser realmente entendido, ou ter alguém ali que não gostou. Enfim, são situações que a gente que pesam ali no momento que a gente tá para trazer isso oficialmente para o mundo através de um livro publicado, sabe? Mas hoje em dia eu me sinto mais tranquilo também. Tem alguns aspectos do livro que eu, sinceramente, me arrependo um pouco, teria feito diferente, como eu falei para vocês, mas eu acho que é natural. Eu acho que uma obra, ela nunca fica totalmente acabada, né? Pelo menos na nossa hipótese imaginária, ela pode ter uma continuação ou pode ter um final alternativo, uma possibilidade diferente. Então, hoje em dia é algo assim que eu entendo que eu escrevi isso, se alguém gostar, que bom, fico feliz, né? E não tento também não me cobrar muito, sabe? E pensar que vocês duas, né, mesmo mencionaram que gostaram, para mim isso já é suficiente, assim, isso que me deixa mais feliz, sabe? Ver que de alguma forma alguém chegou a ler e se interessou e chegou até o final, sabe? Para mim é bem especial isso, sabe? O livro me enlaçou, gostei muito da narrativa, da estrutura. E como que você citou, grandes nomes da literatura, e como que é ser um escritor também? Você tá entre esses nomes dessa literatura, enfim. Para mim, isso ainda é algo bem experimental, sabe? Como eu falei para vocês, não tenho técnica, não tenho experiência que não seja a minha escrita ali informal e no âmbito das angústias, né, do meu pensamento, da minha vida privada, assim. Mas, como eu mencionei também, por eu ter gostado dessa sensação de ser lido e de alguém se identificar ou se surpreender ou admirar, gostar de alguma forma, né, dos personagens, dos lugares, das referências, isso me fez, né, decidir e pensar que eu quero muito seguir esse caminho. Ficamos felizes. Então, por exemplo, eu participei dessa oficina recentemente, eu tenho aí tentado estabelecer metas, porque embora a minha escrita, né, seja aí realmente parta do natural ali, do que eu estou sentindo e pensando e vivendo, obviamente a gente quer que seja uma história bonita, uma história que tenha uma estética que seja compatível com aquilo que eu gosto, que seja compatível com as minhas referências. Então eu acho que eu tenho eu estou ainda no começo, né, de um caminho que eu imagino ser longo de construir uma voz própria. Entender como eu quero transmitir as minhas ideias e entender também quais são os meus referenciais, o que dá certo e o que não dá, sabe? Eu acho que é um processo de realmente descoberta e de evolução enquanto voz literária, né? Então, enfim, mas como eu disse, né, acho que eu sou realmente um novato na área, é algo experimental, é algo que eu estou entendendo ainda para realmente tentar me adequar, né, e aperfeiçoar a minha escrita. Mudando praticamente com todo o foco do assunto atual, eu queria muito saber como que foi a capa, a escolha da capa, porque eu vou até mostrar aqui. Tem como eu falo? É um design mais diferente, um design que você... Eu quero saber como que surgiu. Isso, os créditos são todos da Urutau, tá? As capas da Urutau são lindíssimas. Nossa, aqui é maravilhosa. Maravilhosa. Eu, assim, desde sempre, quando eu vejo um livro da Urutau, para mim, né, quase 100% das vezes eu fico admirado e realmente surpreso com a qualidade
né, das produções deles, porque eles me mandaram algumas opções e todas essas opções, para mim, me tocaram. Vai lançar 10 versões de capa do... Tipo isso. Todas me tocaram de alguma forma, tinham algum elemento, alguma referência ali da obra, ou, né, num campo aí mais abstrato, né, mais surrealista, tinham elementos que conversavam com os sentimentos e com os acontecimentos ali que são retratados no livro. Então, os créditos, como eu digo, são da Urutau, mas essa foi a capa que eu achei que transmitia melhor a energia do livro, sabe? Pelas cores ali, pela estética, enfim, esses aspectos aí realmente foram resultado, né, de uma editora comprometida e que pensa em encontrar para os seus autores, né, uma divulgação que seja correspondente àquilo que eles querem transmitir. Eu acho que esse processo aí da elaboração da capa revela muito sobre uma editora, né? Com certeza. E aqui a gente tem 3 cores, né? E aí são tipo 3 protagonistas, e aí tem padrões, aí tem uma pessoa que achei muito da hora, que aí realmente conversa com o conteúdo do livro, né? Aí achei que tudo conversou muito bem. Sim, muito com certeza. E essa combinação também, eu acho que combina com os personagens em si, né? Então, eu te entendo, eu entendo porque você escolheu. Inclusive, a gente tava pesquisando sobre a capa e a gente viu que tem uma versão preta e branca dela. Essa versão preta e branca é uma versão provisória que a Urutau pensa para divulgar a pré-venda. Eles também, na época, me mandaram algumas opções e até tinha a possibilidade, nesse momento aí, que é um momento preliminar, né, de se escolher uma arte que fosse ali, combinasse, entre aspas, né, com a ilustração final. Então, teve esse momento de escolhas em que eu tive acesso a possibilidades ilustrativas ali para fins de publicidade. E aí, naquele momento, eu escolhi uma imagem, né, entre as possíveis para essa finalidade de divulgação prévia, antes do lançamento. Então, essa capa provisória, que nunca se tornou a oficial, ela se deu em razão disso. Né? Então, essa é a justificativa para vocês encontrarem essa outra possibilidade que nunca chegou, né, a ser a escolhida. Eu ficaria muito em dúvida em escolher uma capa, eu nem imagino. Sim. Voltando um pouco esse processo de escrita, como que foi escrever e qual foi a sua parte preferida de ter do livro, assim, que você escreveu, que se tem alguma coisa por trás? Curiosamente, apesar de a última parte ser ali a que eu tive mais dificuldade em construir esse personagem, porque a princípio ele não era um protagonista, né? A princípio apenas o Miguel e o Pablo teriam um momento de narrar a obra. Apesar disso tudo, hoje em dia, quando eu pego o livro, a parte que eu mais gosto é a terceira. Eu acho que é o momento ali em que eu já estava com um projeto pré-estabelecido e eu já sabia o que eu queria transmitir para aquele personagem. Então, eu já tinha muito tempo pensado sobre ele e construído ele de forma gradual. E aí, nesse sentido, né, ele é um personagem que tem uma espécie de frustração, mas que depois, né, acaba tendo um encaminhamento positivo, política. Ele tinha algumas aspirações ali que já habitaram a minha mente, então eu acho que ele foi um personagem que ficou melhor construído e mais coerente, sabe? E também em termos aí de escrita, era o momento que eu acho que eu estava mais maduro em relação a essa obra, eu já tinha uma visão mais clara do que eu queria transmitir. Então, terceira parte aí, a parte do Caio, é a minha favorita. Eu amei a divisão dos personagens. E pra finalizar, você pode ler um pouquinho da parte do Caio? Claro. Vamos ver aqui alguma parte que seja interessante. Vamos lá. Todas, eu amei. Obrigado, viu?
Vamos ver, deixa eu encontrar Qual que aqui. você gostou mais dos 3? Eu acho que a do Miguel é legal. Eu também. Demais. A parte do Pablo também foi bem desafiadora, porque eu queria muito refletir essa personalidade, né, esse comportamento dúbio dele, ao mesmo tempo em que ele tinha vontade e tinha uma potencialidade natural, né, de se apaixonar e de viver os seus amores de forma livre e de expressar para as pessoas que ele ama, né, amava, enfim, que ele não aceitava, não se condicionava àquele modelo monogâmico, né, heteronormativo. Ele também, eu queria que ele transmitisse uma dificuldade em pensar dessa forma. Eu queria que ele próprio enfrentasse ressalvas em relação a essa perspectiva. Então, a relação dele com o Caio mesmo, que é um pouquinho conturbada, ela foi pensada dentro desse contexto, sabe? Não, e pra mim foi... Perdão, foi muito interessante. Você tá lendo, primeiro você vê a parte do Miguel e você conhece o Pablo pelas perspectiva do Miguel, e depois você vê, foi uma surpresa. Tem um capítulo dele, foi muito legal também, ver o Miguel pelo Pablo. Foi muito legal essa troca de conhecer os personagens pelo olhar dos outros. Sim, exato. Eu acho que em um primeiro momento você conhece o personagem a partir da visão de outro personagem. Só depois que você vai entender, por que ele agiu dessa forma, por que ele pensa dessa forma, né? Eu acho que isso também é algo interessante que na minha escrita, né, pessoal, é algo que eu gosto de pensar para construir uma espécie de clímax, né, uma espécie de envolvimento ali do leitor. Tá? Foi maravilhoso. Eu fico feliz que vocês tenham gostado, viu? Bom, eu vou ler uma parte que nem é uma parte muito substancial, mas que eu acho que ela retrata alguns pontos aí que enfim, eu coloquei de forma deliberada no livro, porque refletem a minha visão de mundo, né? Então, tem um momento em que o Pablo e o Caio, eles viajam, né, para o fim do mundo, que eu já tive a oportunidade de viajar para Ushuaia, e essa parte específica do livro foi um momento ali de reproduzir o que eu estava vendo e me admirando. Então, por isso que nesse momento ali, acho que até tem uma descrição maior dos ambientes, sabe? Porque eu já, quando eu viajei, eu já estava envolvido nessa história, né? Então eu falei, quero colocar isso, preciso expressar isso, e enfim. E aí, nesse contexto, né, nessa viagem que eles fazem, uma primeira viagem ali para os dois, né? Ambos vêm de um contexto ali precarizado, né? E aí eles viajam juntos e eles têm um diálogo bem interessante, que eu, né, acho interessante, né, modéstia à parte, em que eles conversam sobre a dificuldade e a constatação, né, que é uma constatação que a minha geração tem muito clara, né, penso que a de vocês aí também, de se encontrar em um contexto de opressão e um contexto em que às vezes a gente não consegue imaginar um futuro muito feliz, né? Por questões ambientais, por questões de política pública, por questões de subvalorização de alguns grupos e restrições de direitos a alguns grupos. Então, esse diálogo aqui, para mim, né, embora seja algo ali não muito substancial para a história, para mim esse é um ponto que eu gosto, né? Eles estão ali num bar e aí o Caio, que está narrando, ele vai falar o seguinte, né? Depois de ter ali uma passagem pelo porto e alguns ambientes ali da cidade, eles vão para um bar, e aí eu vou fazer a leitura.
Fomos a um bar irlandês que cheirava a roupa de inverno velha e batata frita. Provamos bebidas exóticas enquanto discutíamos sobre um futuro que sempre soubemos jamais se concretizaria. Tínhamos uma vida toda de trabalho exploratório pela frente, a possibilidade enorme de não nos aposentarmos depois da reforma da Previdência e o inevitável caminho do endividamento. Por isso, falei para ele que não havia a menor chance de eu deixar meu cargo público, porque tinha certeza que nenhuma outra oportunidade ofereceria plano de saúde, 13º e terço de férias. Assim, em respeito à minha própria subsistência e mesmo não aguentando mais minhas tarefas burocráticas e as falas homofóbicas do meu chefe, que, fora de 4 paredes, defendia aos 7 ventos a inclusão, eu devia me resignar àquela vida que de longe já era cheia de privilégios se comparada com a maioria da população. Pablo insistia que eu era subvalorizado, que meus colegas de trabalho eram tóxicos e que a vida era muito curta para a gente se acomodar. Eu contra-argumentava dizendo que pelo menos eu fazia uma jornada de 5x2 e conseguia encerrar meu expediente às 5 da tarde, que já era suficiente para abandonarmos aquela discussão. Então acho que esse é um ponto ali da história, né? E como vários outros pontos, em que esses personagens eles expressam essa frustração e essa dificuldade de imaginar um futuro, né, uma possibilidade aí promissora ou confortável para eles, né, em razão de um contexto difícil, né, climático e socioeconômico. Então, eu gosto bastante desses momentos, né, da obra. Eu não quero finalizar. Também não. Tiago, foi uma honra. Tenho que só te agradecer, te conhecer pelo livro e agora te conhecer pessoalmente da nossa conversa. Foi enriquecedor, foi muito bom. Com certeza, muito bom saber. Parabéns, cara. Perfeito, incrível. Queremos um novo livro. Gente, eu que agradeço vocês, agradeço o Flávio, né, que tá por trás dessa iniciativa aí do Arco, e eu acho que vocês têm uma curadoria incrível, acho que vocês têm uma capacidade crítica muito significativa. Desde o momento ali que eu participei da roda de conversa, eu fiquei muito impactado positivamente, né, porque apesar de serem muito jovens, vocês já têm aí uma cultura, um acesso à literatura que é bastante bonito, né? Então, parabéns aí para vocês e fico sempre à disposição, tá? É um prazer enorme estar com vocês. Prazer totalmente nosso. Te amo. Então, gente, finalizamos nosso episódio. Sigam nossas redes sociais, @arcoliterário_ no Instagram. Aqui no YouTube somos a Vozes da Resistência. Tiago, por favor, fale suas redes sociais, onde podemos te encontrar. Tá. Eu tenho uma rede que ela é meio pessoal, profissional, tá? Mas fiquem à vontade para ir lá conversar comigo. É @FCHSMRN. São só as consoantes dos meus sobrenomes. Na época que eu criei esse perfil era para ser algo bem low profile, né? Então eu não queria ser encontrado. Mas vocês podem procurar ali Thiago Marino, acho que eu devo ser o único, né, com essa nomenclatura aí. Muito obrigada por terem assistido. Muito obrigado. Tchau. Tchau.